Ora, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Skill Talks, desta vez dedicado à temática do coaching, mais especificamente coaching ao nível do desenvolvimento pessoal e profissional. Chamo-me Ricardo, sou responsável pelo departamento de formação da ENGE e gostaria primeiramente de começar por cumprimentar todos os participantes que se inscreveram nesta nossa talk, não só que se inscreveram, mas que depois estão aqui presentes, porque é a segunda fase, portanto, utilizando uma metodologia de coaching para além de terem plano de ação para se inscreverem depois e efetivamente estão aqui a participar connosco. Tínhamos cerca de mais ou menos quase 200 de pessoas inscritas, vamos ver se todos vêm. Normalmente não vêm todos, mas estamos a contar ter aqui uma boa casa na nossa sala digital. Este evento também está a ser transmitido através da nossa rede social da página ENGE Formação no Facebook. E o segundo cumprimento para os nossos, neste caso as nossas convidadas, a Graça Carvalho e a Sónia Sousa, que desde a primeira hora manifestaram abertura e disponibilidade para partilhar aqui este momento, esta nossa talk connosco. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, pela vossa participação. Temos aqui informação que surgiu um imprevisto de última hora com o nosso terceiro convidado, o Ricardo Cibrão, e portanto vamos deixar aqui em aberto portanto, a possibilidade em qualquer momento, esperamos nós, ele se juntar a nós mediante a resolução do imprevisto, e portanto se eventualmente se juntar a nós, se juntará a esta nossa conversa dedicada, como eu referi, à temática do coaching. Os objetivos desta rubrica da ENGE no Ano Europeu das Competências, num paradigma em que a gestão de pessoas é realizada em função de competências e não em função das funções que as pessoas desempenham, criamos esta rubrica para falar exatamente num contexto informal, num contexto de conversa com convidados, com pessoas que nos são próximas, com parceiros, com pessoas que frequentaram as nossas ações formativas de competências. Diferentes tipos de competências comportamentais, técnicas, sociais, relacionais, digitais, mas com este objetivo de partilhar em primeira mão a perspectiva das pessoas que frequentaram as nossas ações de formação e falar sobre aquilo que são as competências que encerram esses programas. É uma oportunidade de linkarmos estas discussões em torno das competências aos programas que desenvolvemos, para também darmos a oportunidade aos nossos participantes, ao nosso público, de conhecerem com um bocadinho mais de detalhe aquilo que são as competências que podem oferir e desenvolver na frequência desses programas executivos. No final desta talk iremos reservar cerca de 10, 15 minutos, como habitualmente, para um conjunto de perguntas que os nossos participantes nos poderão colocar através aqui do nosso chat. Espero, portanto, que desfrutem desta hora que vamos passar aqui em conjunto e sem mais demoras, depois desta introdução relativamente àquilo que são os objetivos destas talks para o nosso público, eu passaria a palavra às nossas convidadas, dando-lhe a oportunidade também de se apresentarem, dizerem quem são, onde trabalham, o que fazem, para que o nosso público também fique a conhecer um bocadinho mais de quem é a Sónia Sousa e a Graça Carvalho. Queres começar, Graça? Tua apresentação. Muito bem, claro que sim. Olá, bem-vindos todos e bem-vinda Sónia. É um prazer estar contigo de novo. Ricardo, Nuno Ricardo e Ricardo, que não está connosco, mas em princípio há de juntar-se se correr tudo bem. E à Angie e à ICU também uma enorme gratidão e muita admiração também pelo trabalho que fazem e que fazemos todos juntos, não é? Então é um prazer enorme estar aqui no caso, a representar uma temática que me é muito cara, muito, muito especial. Graça, o que é que eu sou? Então, eu sou a fundadora da Flawed Human, também sou a Flawed Human, o que faz é cuidar de seres humanos falíveis e promover negócios humanos, mais humanos, portanto, eu diria que a premissa é o warm business, to warm up businesses, portanto, aquecer, formar negócios mais quentinhos no sentido de aproximar as pessoas, entender as pessoas, liderar com consciência e liderar de forma transformadora e servidora. Isto, enfim, são muitas hype words, né? São muitas buzzwords, mas a verdade é que o que fazemos na Human é exatamente isso e no caso, eu fundei este projeto já há uns anos, mas oficializei-o em Portugal há relativamente pouco tempo e coincidiu precisamente essa fundação do projeto
aqui no território europeu com a certificação aqui do coaching. No caso, o que é que eu faço também? Também sou consultora, sou a professora do MBA executivo da Católica Porto Business School, onde levamos onde de alguma forma questionamos aquilo que é o entendimento geral das soft skills e transformamos essas soft skills que não são nada soft em competências nucleares e trabalhamos-las em profundidade. Em profundidade, talvez até no caso da Human, no caso da abordagem daquilo que é a Float Human, talvez por termos sido criados por uma equipa de médicos, gestores e psicólogos, nós especializamos em trabalhar mesmo em profundidade. Então o que é que nós queremos é concentrar-nos em desvendar a história individual e das organizações. Isto dá muito trabalho e há muita resistência, ok? E leva muito tempo, é intensivo, para chegarmos à raiz das questões, à raiz dos problemas e então trazer clareza sobre o presente para podermos criar então um futuro mais humano e mais quentinho, como eu estava a dizer há pouco. Então é isso mesmo, sou consultora, sou coach, também tenho um background em psicologia e no caso é mesmo um privilégio. No meu caso, eu trabalho na educação, na psicologia e na música e nas artes também, portanto, sempre na perspectiva de trazer uma abordagem multidisciplinar àquilo que são as dores humanas e as dores das organizações, que também são feitas de pessoas, não é? Ok, depois dessa excelente apresentação, eu até vou perdoar essa questão aí da publicidade da Católica, portanto, também são nossos parceiros, portanto, estás perdoada. Sónia. Ok. Sim. Bem, olá a todos, bem-vindos. Ricardo, Nuno Ricardo, também cometo sempre aqui mesmo eu. Muito obrigada pelo convite e quero cumprimentar a Graça, dizer que já tenho saudades tuas. E um forte abraço também para o Ricardo, caso também se junte. Então, eu chamo-me Sónia Sousa, tenho 41 anos, sou mãe, tenho uma filha de 9 anos e conto com uma experiência de cerca de 20 anos na área dos recursos humanos, numa empresa no setor dos vinhos. Ao longo destes 20 anos tive a oportunidade de participar em vários projetos, sejam eles relacionados com o sistema de gestão de desempenho, incentivos, mapeamento de funções, política retributiva, benefícios flexíveis, etc. Isso para vos dizer que ao longo destes anos todos posso dizer que já trabalhei todas as áreas, sendo que atualmente estou mais focada no processo de aquisição de talento, e também num projeto de responsabilidade social, que é o Reskilling for Employment, que o promove, no fundo contribui aqui para a liderança do Laboratório de Agricultura. Caracterizo-me como sendo uma pessoa muito de pessoas, por isso, para vos dizer que tudo que é da volta de pessoas, acho que é um bocadinho a minha cara, e então acho que o coaching veio parar à minha vida por alguma razão e foi recebido aqui de braços abertos. Ok, muito obrigado pelas vossas apresentações e, portanto, agora vamos diretamente aqui à temática que nos trouxe. Portanto, a primeira questão que eu tinha para vos colocar é assim uma pergunta 2 em 1, porque continua às vezes, apesar do coaching ser uma temática cada vez mais presente no mundo das organizações e cada vez mais valorizada, continua às vezes a haver aqui alguma confusão relativamente àquilo que é o coaching, ou as boas práticas de coaching, o que é que isso significa, e o que é que às vezes não é coaching. Às vezes confunde-se coaching com outras ferramentas de intervenção e desenvolvimento de pessoas. Portanto, a primeira pergunta era isso, na vossa perspectiva, não é? O que é o coaching e o que não é o coaching, portanto. Duas perguntas numa. Vamos começar a Graça também. Pode ser, posso começar eu. O coaching, eu costumo brincar, eu vou brincar porque é exatamente assim que eu costumo viver. Então, o coaching eu costumo dizer que é bruxaria, mas não é exatamente isso. Então, é uma metodologia bastante cimentada naquilo que é a verificação científica e a comprovação científica, que usa uma série de ferramentas, no caso uma sequência de ferramentas chamadas perguntas, que através da colocação com o método socrático, que basicamente significa eu coloco-te uma questão, tu dás uma resposta, eu coloco uma pergunta em cima da tua resposta, até nós ramificarmos em profundidade cada uma daquilo que foi a tua exploração mental desse desafio, e então chegar aí através desse exercício
exercício à magia das soluções para os nossos problemas. O coaching é uma metodologia muito estruturada, muito clara. Aqueles que são coaches certificados sabem bem qual é a diferença entre usar a metodologia estudada, treinada e assente naquilo que é a comprovação científica, e é extraordinário o resultado. Portanto, essencialmente é uma forma de transformar a vida das pessoas através da exploração daquilo que são os seus pensamentos, os seus comportamentos e também as suas emoções, sim. Através de 3 princípios básicos, que são, primeiro, ganhar consciência daquilo que está a acontecer, depois, responsabilizarmos, que é a parte mais difícil, em princípio. Todas elas são, na verdade, todas elas são duras, mas a parte da responsabilização é duríssima, porque é aquele momento em que, no início, quando eu arranco num processo de coaching, na verdade, num processo de qualquer desenvolvimento pessoal, seja de tipologia fores, neste caso estamos aqui a focar-nos no coaching, eu vou, porque tenho uma queixa, tenho uma dor, não é? Então eu vou investigar o que é que está a passar, não é? Eu vou descobrir o que está a acontecer. Portanto, vou ganhar consciência. O grande problema é que há um limite, o universo e o ambiente e as pessoas à minha volta, eu não consigo transformar essas equações, essas variáveis. Então eu só consigo transformar uma, que é a forma como eu penso, como eu me sinto e como eu atuo, não é? E nesse caso então entra a segunda fase, que é a fase da responsabilização, que é uma fase dura também, na qual eu tomo um sentido de agência sobre a minha própria vida, em que eu me consciencializo e assumo que há de ter de partir de mim haver aqui alguma mudança, e se eu usar os mesmos ingredientes que usei no passado, em princípio o bolo vai sair igual, portanto tenho que mudar qualquer coisa, e depois então a terceira fase, que será a fase da transformação ou ação, que é a fase em que eu ponho em marcha um plano que o meu coach me orientou muitíssimo bem, não é bem orientar, mas que me levou lá a chegar, de mão dada, com uma rede para o caso de eu cair e tropeçar bem segura por baixo, e é isto que é o coaching, de facto, são estas 3 fases: consciencializar, responsabilizar e agir. Ok, tomar consciência de onde estou, responsabilizar-me para onde é que quero ir. Uhum. É o chamado ponto A até ao ponto B, não é? Só que entre o ponto A e o ponto B há toda uma evolução. Sim. Nuno, depois desta explicação da Graça, resta muito pouco a acrescentar, mas de facto eu acho que não descreveria melhor do que a Graça acabou de dizer, mas de facto nós hoje em dia somos bombardeados com tantas notícias acerca do coaching, e se calhar muitas delas não são propriamente a falar sobre este tema, não é? Acho que existe aqui uma grande confusão entre coaching, formação, consultoria, e acho que são coisas completamente distintas, todas elas muito válidas, mas de facto o coaching a meu ver, é uma ferramenta que de facto está muito bem cimentada. Existem aqui diversas fases que têm que ser aqui asseguradas, e há que também referir que o ator principal no meio disto tudo é o coaching, não é? O coach apenas orienta, não é? Mas de facto é o coach que tem que fazer o trabalho, desde o primeiro passo, não é? À implementação, à ação. E é uma ferramenta, a meu ver, incrível, porque os resultados falam por si, não é? Mas, como a Graça referia, do ponto A para o ponto B, de facto passa-se mesmo muitas coisas, e se não for o coach a arregaçar mangas, não consegue chegar ao ponto B, não é? Tem que querer e tem que encontrar a melhor forma de chegar. A meu ver, até pode ser um processo doloroso, entre aspas, não me interpretem mal, mas de facto vale a pena. Vale a pena porque o resultado é muito impactante e muito positivo, a meu ver. Sim, e respondendo um bocadinho à segunda, porque a pergunta era bipartida e eu acabei por me distrair ali na primeira secção, mas a segunda, respondendo um pouquinho, de facto, como disse e bem a Sónia, é muito frequente as pessoas virem ter, por exemplo, com um coach, ter connosco, pronto, enfim, no caso, à procura de respostas, mas não suas, à procura de mentoria, à procura de formação, à procura de upskilling, à procura de terapia. Portanto, há de facto aqui é um exercício muito diferente entrar numa sessão de coaching.
há todo um disclaimer que um coach deve fazer no início de um processo para perceber primeiro aquilo que nós chamamos de se a pessoa é coachable, ou seja, se a pessoa vem de facto, portanto, se está essencialmente funcional, se tem bem claro, ou pelo menos tem uma orientação daquilo que pretende atingir, ou se vem à procura de alguém que, enfim, decida por si, porque não é isso que vai acontecer. Os indivíduos que vêm ter connosco e nos dizem ajuda-me, dá-me orientação, isso não é coaching, não é? Aí o coaching, de facto, não é o território desta metodologia. Mas esta metodologia trabalha com indivíduos que têm já um vislumbre daquilo que querem atingir, sabem, sentem que têm algum tipo de bloqueio em alguma fase da implementação desse projeto, ou em várias fases, ou em todas as fases, não importa muito, mas que têm consciência de que são eles próprios que vão ter de lá chegar. Portanto, não é de todo o sítio para ir bater à porta à procura de conselhos, não é o sítio para ir bater à porta à procura de soluções à medida, de customização, não é? É o sítio para ir bater. Portanto, batam à porta de um coach e na perspectiva aqui, o coach, o nosso papel enquanto coaches, não é dar respostas, falar pelo outro, intuir qual será a melhor solução para a vida do outro. Nós não estamos na sua pele, nós não temos os seus sapatos, não temos as suas dores, não temos a sua história. Nunca vamos poder decidir o que é melhor para eles ou não com base nesta metodologia. Okay? É extremamente tentador para o nosso cliente perguntar-nos o que é que eu faço. E é vital para nós, enquanto coaches, olharmos com aquele sorriso e dizermos: tu sabes que não funciona assim. Tu sabes que a resposta está aí. A resposta está em ti. Mas eu, como coach, tenho que fazer as perguntas certas para ele lá chegar. Sem dúvida. As perguntas é que fazem toda a diferença, não é? As perguntas são mesmo ferramentas. É importante que nós olhemos para a pergunta como uma tesoura, um martelo. São ferramentas, porque elas vão causar emoções, vão causar muitas vezes desconforto, como falou a Sónia muito bem. É um bocadinho doloroso, claro que é. Então, mas há alguma mudança sem entropia? Não há. É preciso destabilizar o sistema para reconstruir. Eu, se quero limpar em profundidade a minha casa, eu às vezes costumo brincar, até metaforizar e dizer que fazer um processo de coaching é como, eu não sei como é que é, mas eu sou minhota e ainda, eu acredito que mais no passado, a cultura de na Páscoa fazer-se uma limpeza. A limpeza profunda. A limpeza da Páscoa. Então é preciso tirar os quadros das paredes, limpar tudo, as janelas, virar tudo do avesso. Até cortinas. Cortinas, tudo. Que é para termos a coisa a movimentar-se no sentido profundo, no sentido da ordem, no sentido da clareza, essencialmente no sentido da clareza. Eu tenho que ter a coragem de desviar aquele quadro, desviar aquele móvel, para perceber o que é que estava ali escondido. É exatamente assim no coaching. Não é chamar uma empregada de limpeza e limpa. Chamar a empregada de limpeza é mentoring, portanto, se trata disso. Há umas soluções, não é? É isso, é mentoring. Sim, estás a falar de um processo que é muito centrado, obviamente, naquilo que é o cliente, que é o coaching, um processo de desconstrução e de construção, um processo de envolvimento da própria pessoa, mas onde ele é sempre o ator principal. E às vezes é um bocado esta lógica que mencionaste e muito bem, e que a Sónia complementou, de percebermos que a pessoa, quando está no processo de coaching, não vai obter respostas dadas pelo seu coach. Não é ele que lhe vai dar as respostas do caminho que ele deve seguir. Ele vai conseguir, através de uma técnica fundamentada, científica, ensinada, apreendida, colocá-lo numa posição, através, lá está, das tais perguntas, e daí a formação de perguntas ser uma técnica absolutamente central no coaching e a adequação das mesmas nesse processo, colocá-lo numa posição em que ele esteja mais, não sei se será a palavra tão certa quanto isso, ou mais capaz de, por si, deslumbrar o caminho que efetivamente tem que dar para atingir as suas metas e os seus objetivos. E, portanto, isto é muito importante, e ainda bem que vocês tocaram neste ponto, que é um processo que não traz as respostas relativamente àquilo que é o papel do coach. Não. As respostas estão lá, no coaching. O coach ajuda a lá chegar. Não?
Sim, e outra coisa que acontece com frequência também é virem ter connosco, não é? Um coach à procura, mesmo nas organizações, com um problema, aqui eu chamo-lhe, vamos imaginar, aquilo que é a ponta do iceberg. Portanto, este é o meu problema, vem ter comigo o executivo, o gestor, o líder de equipa ou até o indivíduo, não é? Eu tenho este problema. E depois, o que acontece muitas vezes é na formulação de objetivos, já vamos falar se calhar sobre como é que funciona isto do coaching, não é? Mas quando eu na perspectiva do cliente me sento com o meu coach e lhe digo, então eu venho aqui atrás disto, ou à procura da solução para este problema, é muitíssimo frequente no decorrer das sessões percebermos que o problema está, a raiz do problema, ou melhor, a solução para aquele problema, para resolvermos aquilo e para lá chegarmos à solução daquele problema, vamos ter possivelmente que mergulhar noutro mar, noutro lago. É muito, muito frequente e causa uma sensação de estranheza grande. Aconteceu ainda hoje de manhã, eu estive a falar com uma cliente minha que me ligou a dizer, mas eu não estou a trabalhar nada daquilo que eu imaginava. E eu disse, como é que pode imaginar? Se nunca tinha feito um processo o que é isso, não é? Portanto, cuidado com a geração de expectativas daquilo que é a linearidade de um processo de coaching. Nada na nossa vida é totalmente previsível. E se nós estamos a trabalhar as nossas emoções e os nossos pensamentos, e nunca o fiz, especialmente se nunca o fizemos, se não tivemos nenhum treino a refletir sobre como é que eu penso, como é que eu opero, como é que eu atuo, alguns indivíduos estão em alguma vantagem, por exemplo, se já fizeram ou processos de coaching, ou até mesmo processos de terapia que estimulam o indivíduo a pensar e refletir, não é? Ricardo, bem-vindo! E então pode acontecer isto, não é? De muitas vezes aquilo que estamos a trabalhar no início parece que não faz sentido, que é desconexo, mas não é. Tudo se encaminha depois no final, em retrospectiva, tudo encaixa tão bem. É mesmo maravilhoso. É. Ok, íamos saltar então para a outra pergunta, mas antes disso, Ricardo, muito bem-vindo. Olá, Nuno. Vou perdoar este atraso exatamente pelo imprevisto que tiveste e, portanto, está justificado. Obrigado por ainda teres conseguido juntar a nós. Pronto, mas agora também, olha, já não temos mais perguntas para ti, porque as perguntas iniciais eram aquelas que eram para ti. Está tudo bem? Está tudo ótimo, espero convosco também. Espero que esteja a correr tudo bem também aqui com este... Estávamos a falar daquilo que era o coaching e daquilo que não é o coaching na perspectiva dos nossos convidados. E, portanto, olha, entraste na altura certa para rematar a questão. Já falamos aqui num processo centrado no coaching, já falamos de um processo de autoconsciência, de autorresponsabilização e de autotrilhamento de um plano que é da responsabilidade do próprio coaching. Já dissemos que coaching, já falamos sobre o coaching enquanto aquilo que não é mentoring, não é formação, não é? E, portanto, assim, de uma forma prática, o que é que para ti, enquanto especialista na matéria, que trabalha esta área há muitos e bons anos, o que é o coaching e o que é que não é? Ora bem, parece-me que pela descrição que acabaste de dar, e antes de mais, boa tarde a todos e a todas, pela descrição que acabaste de fazer, eu acho que as principais bases já estão completamente cobertas, não é? Aliás, não seria de esperar, estando estas três pessoas que são também elas aqui especialistas em coaching, portanto não me surpreende que já tudo tenha sido dito. Mas de facto é exatamente isso, portanto, ou seja, eu diria que daqui a uns anos atrás, se pensarmos no coaching há 10 ou há 15 anos atrás, o coaching estava ainda num processo de definição muito grande e hoje em dia já sabemos exatamente o que é o coaching, não é? Portanto, ou seja, o coaching é uma metodologia que já neste momento tem uma afirmação própria, tem um método próprio e tem um modus operandi, se assim quiser, é muito próprio também e que se distingue de todas essas alternativas, todas elas também muito boas e muito úteis, que existem à disposição de toda a gente, mas eu diria que talvez o principal fator que cria essa distinção aqui tem a ver com essa autonomia, com essa responsabilização que o cliente de coaching tem que assumir ao longo do processo, não é? Portanto, ou seja, não é expectável que uma pessoa que procure coaching vá à espera de alguém que lhe indique soluções ou que lhe aponte um caminho, como já aqui foi referido, pelo que eu estou a ver, não é? Portanto, ou seja, o que se pretende é que a pessoa, portanto, venha com numa perspectiva de grande abertura, numa lógica de exploração, quando vai ter com um especialista de coaching, que é alguém que está devidamente formado para criar todas as condições para que essa pessoa possa refletir da melhor forma
e tomar decisões conscientes. E, portanto, é nesse sentido que o coaching está muito associado à questão da eficiência e da eficácia também, não é? Portanto, ou seja, quando nós tomamos grande consciência do impacto que as decisões que estamos a tomar vão ter na nossa vida, quer estejamos a falar da nossa vida pessoal, quer estejamos a falar da nossa vida profissional, portanto, ou seja, há um estímulo adicional para partirmos para a ação, porque percebemos o tipo de frutos que podemos colher, não é? E, portanto, nesse sentido, tornamos-nos pessoas muito mais ágeis, muito mais eficazes, e, portanto, por isso é que às vezes aparecem aqueles clichês de, epá, o pessoal do coaching anda sempre a sorrir e anda sempre alegre, e diz que atinge as metas todas, e que a vida é um espetáculo, e que é tudo incrível. Pá, e de facto é assim. Ou seja, no fundo, acaba por ser na lógica de que a nossa vida, a partir do momento em que tomamos contacto com o coaching, se estivermos a ser acompanhados por um bom profissional, a vida torna-se efetivamente mais rica, mais especial, mais interessante, e tudo aquilo que até agora pareciam dificuldades e problemas, de repente tem uma lógica mais positiva, mais quase desportiva, na lógica de eu quero superar esta fasquia, eu quero ir mais longe, eu quero conseguir mais, eu quero conseguir melhor, mas não na lógica de uma busca incansável por algo. Simplesmente a tomada de consciência é tão forte que de repente percebemos que há algo de especial do nosso dia-a-dia que se calhar nos está a passar ao lado, e quando nós seguramos novamente as rédeas e percebemos que se tomarmos as decisões que precisamos tomar e se partirmos para a ação na lógica do que temos que fazer para lá chegar, então as coisas acabam eventualmente por acontecer. E, portanto, eu acho que a magia, se assim quiserem, do coaching está precisamente aí. Ok, Ricardo, pronto. Com depois desta tua intervenção, o teu traço está desculpado, não? Desculpado. Portanto, estavas a referir uma questão que eu acho que foi um plus relativamente àquilo que tínhamos dito até agora, que foi esta questão de, às vezes, uma mudança de percepção. Às vezes, quando falo sobre estas questões, e também tive a oportunidade de fazer esta certificação, que também falaremos um bocadinho mais a seguir, às vezes as pessoas, quando eu falo com o entusiasmo que normalmente falo, tal sorriso, mas perguntam, mas a tua vida mudou, assim? Eu costumo dizer uma coisa que só me apercebi na altura, em função da pergunta que foi colocada. Não, realmente a minha vida não mudou em absolutamente quase nada. O que mudou foi a perspectiva que eu tenho relativamente à minha vida. Isso mudou de uma forma drástica. Portanto, essa questão da percepção foi um plus relativamente àquilo que tinha sido aqui os aportes portanto, da Sónia e da Graça. Obrigado por isso. Ok? Uma segunda questão seria então só para as convidadas, porque o Ricardo, como eu disse, portanto, atrasou-se, portou-se mal, portanto agora está aqui a parte em que a gente vai castigar. Enquanto frequentadoras, efetivamente, da certificação em coaching. E utilizando aqui uma terminologia do coaching, na altura que se inscreveram, qual era a vossa meta ou objetivo? Ou seja, com que expectativas? Isto também é muito transversal, peço desculpa, é muito diversa, digamos, as razões pelas quais às vezes as pessoas se inscrevem numa certificação em coaching, e nós temos tido isso na nossa experiência. No vosso caso em específico, o que é que vocês iam à procura? Que tipo de competências é que iam à procura desenvolver? Com que expectativas é que se inscreveram nessa certificação? Não sei, Graça, posso começar? Bem, eu quando me inscrevi tinha aqui se calhar dois objetivos. O primeiro era, ou dois ou três, não sei. A primeira era a minha aposta na formação, ou seja, fazendo aqui uma retrospectiva, tirei a licenciatura, ainda sou do tempo do bacharelato, não é? Pós-graduação, mestrado, curso de alto estampo, ainda fiz um curso geral, um curso de cozinha, e então achava que estava na hora daqui de alargar até a minha rede de contactos, de aprender coisas. Estando eu ligado aos recursos humanos, de alguma forma o coaching é tratado normalmente pelo Departamento de Recursos Humanos. Quis-me especializar, ou seja, tendo eu um perfil generalista, ou seja, toco vários temas na área de recursos humanos, sentia a necessidade de me especializar em alguma área. A área é essa que me diz muito, que é o caso do coaching. Eu em 2017 tive a oportunidade de fazer um programa de coaching e sem dúvida foi um marco para mim. Então tinha aquela vontade de largar os sapatos do coach e calçar os sapatos do coach.
acho que esse foi um dos meus principais motivos. Também devo referir que, como qualquer pessoa, também estava com algum desconforto, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, e achava que precisava dar uma reviravolta à minha vida. Eu estava com vontade de vender a casa e ir para o Alentejo, então percebi, olha, se calhar temos aqui o coaching antes de vender a casa. Por que não? Mas acho que misturando isso tudo, ou seja, a aposta na formação, tendo aqui uma vontade de me especializar, tendo aqui algum desconforto, alguma pedra no sapato que me fez assim, eu tenho que encontrar aqui uma forma de tirar esta pedra no meu sapato. Então, cruzei-me com a vossa formação. Aqui também, não conhecendo a ICU, perdão, Ricardo, mas tendo aqui o selo da ANGE e fazendo aqui, fiz o meu trabalho de casa, falei com várias pessoas que tinham frequentado edições anteriores e que me disseram que era incrível, e então arrisquei e a recomendo. Ok, muito obrigado, Sónia. E já agora ajudou a clarificar essa questão da venda da casa, vendeste a casa? Não vendi a casa, continuo em Vila Nova de Gaia. Mas foi uma decisão tua. Mas feliz, continuo e estou feliz. É a primeira vez que ouvimos dizer que o coaching arruma com o negócio das imobiliárias. Por exemplo, exato. Mas também, por outro lado, há muita gente que opta por mudar. Sem dúvida. Não é? Portanto, também acho que há aqui um equilíbrio, não é? A hora de ficar, a hora de se desvender. No meu caso, foi uma história algo semelhante, mas com as suas particularidades. Eu estava a regressar depois de 8 anos no continente africano. Eu estive lá a trabalhar essencialmente através das artes e também da psicologia. Estive a trabalhar a felicidade num país que estava em guerra civil, no caso no Egito, e foi, eu regressei porque havia uma situação familiar, meu pai estava com cancro, eu queria estar por perto e houve grandes transformações naquilo que era o meu entendimento da vida, também perdi a minha melhor amiga, portanto, também com cancro. Foi uma fase ultra reflexiva, introspectiva, muito dura. Naturalmente, a minha bagagem como psicóloga percebeu que eu tenho que me mexer rápido, eu tenho que atuar, eu tenho que criar aqui as condições necessárias para eu processar tudo isto. Eu vou regressar a Portugal, é difícil, depois de quase 10 anos a viver no estrangeiro, recriar o teu sentido de identidade. Foi no meu caso, eu pensei, o que é que eu posso fazer então? Regressei e pensei, então vou oficializar o negócio em Portugal. Nada melhor do que... Eu também já estava a trabalhar como formadora, como consultora e como coach não oficial, que misturava um pouquinho a psicologia então com estas metodologias, mas eu também tenho que confessar aqui, e o Ricardo sabe bem esta história, eu tinha imensos preconceitos à volta do coaching. Foi preciso fazer um trabalho de investigação, e no meu caso foi preciso fazer um trabalho quase sempre que eu fujo de uma coisa na vida, eu já percebi porque é que eu fujo, é porque eu a quero muito, eu já entendi isso. Portanto, neste caso eu estava a fugir, tive imensos anos a fugir, nada disso, eu não sou coach, eu sou psicóloga e entretanto, porque depois também há culturalmente aqui naquilo que são os profissionais da minha disciplina, que é a psicologia, há alguma resistência, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, quer como psicóloga, quer como ser humano, na verdade, foi dar este passo. E foi num período conturbado, não é? Foi quando eu percebi, eu vou para Portugal, eu quero dar este passo com estrutura, quero dar este passo com responsabilidade e com solidez. E então foi muito semelhante então aí que aconteceu também com a Sónia. Queria o melhor dos melhores, na verdade não faço por menos, queria o melhor dos melhores, a melhor opção de certificação, a mais extensa, a mais fundamentada com a ciência, a mais responsável e a mais, aquilo que era a mais profunda também, a mais transversal naquilo que são as multidisciplinas, envolvidas então neste treino daquilo que é ser coach. E também confio às cegas na ANGE, não conhecia a ICU, mas conhecia o Ricardo. Nós somos conterrâneos, não é, Ricardo? E nesse sentido eu percebi, não dá para fugir mais, vamos a isso. Então pronto, trouxe a Human para a Europa, e encarei de frente esse monstro que agora é o meu melhor amigo, que é o coaching, sim. Foi isso que aconteceu comigo. A pergunta formulada, vamos dar aqui um saltinho só Ricardo. Vocês falaram do impacto, de alguma forma, o impacto do conjunto de objetivos, que é ligado a uma vertente profissional, mas também até pessoal, numa lógica de alinhamento do que é que quero fazer, o que é que quero ir, e aqui numa lógica de
quase tomar algumas decisões, no fundo, do ponto de vista pessoal e profissional. E falaram da pesquisa que realizaram, e felizmente pesquisaram bem, porque escolheram realmente os melhores, não é, Ricardo? E, portanto, e também escolhemos muitíssimo bem as duas participantes, porque elas dizem que conhecem muitíssimo bem a ENGE, não conheciam a ECU. Isto é uma brincadeira aqui. Era requisito. Normalmente entre a ENGE e a ECU muito saudável, mas escolheram, referiram a responsabilidade, a transversalidade, a marca. Na tua perspectiva, eu sei que isto é uma pergunta, assim, é para brilharmos, não é? Mas é uma pergunta que eu acho também é legítima para o nosso público perceber o que é que distingue esta certificação ICU, ENGE Formação ICU, na tua perspectiva relativamente às demais. Não vamos estar aqui a linkar, obviamente, outras certificações, mas o que é que distingue, quais são as grandes mais-valias que esta certificação traz para o desenvolvimento pessoal e profissional do nosso público? Eu acho que são várias, e aliás, o curso, como tu bem sabes, e como a Graça e a Sónia também sabem, o curso é um curso bastante dinâmico, na perspectiva, ou seja, em oposição a ser um curso estático, que cristalizou no tempo. Portanto, é um curso que está em constante desenvolvimento, precisamente porque nós estamos também em constante ligação com áreas muito importantes, aqui com um particular destaque para a área das neurociências, não é? Portanto, ou seja, a cada dia que passa há descobertas que vão sendo feitas no mundo das neurociências e que, de certa forma, que nos explicam como é que o nosso cérebro funciona, não é? Portanto, ou seja, quais são as lógicas de tudo aquilo que se passa aqui dentro e, portanto, quanto mais conhecimento nós temos relativamente a essa peça fundamental do nosso ser, que é o nosso cérebro, mais importante é o ajuste que nós fazemos à metodologia e à forma como nós passamos a metodologia aos nossos alunos. E, portanto, ou seja, eu diria que essa é uma grande mais-valia. Portanto, o facto de nós assumirmos desde o momento zero, desde o ponto de partida da ICU, que queríamos ter sempre um curso que estivesse na vanguarda daquilo que é o conhecimento nestas áreas. Depois existem também aqui uma série de outros fatores que contribuem muito, e eu diria que um deles, muito importante, é o facto de termos diversas pessoas associadas ao curso, não é? Portanto, diversos professores, cada um deles com áreas muito específicas de conhecimento, portanto, cada um deles verdadeiramente especialista nos módulos, que no fundo acaba por ser um curso modular, não é? Que se vai desenvolvendo ao longo de vários módulos, vários fins de semana, não é? Como nós costumamos dizer. E, portanto, temos vários especialistas em áreas diferentes, em oposição a algumas das circunstâncias, das situações que nós vamos observando no mercado, onde muitas vezes aparece a mesma pessoa a dar o mesmo curso de início a fim. Nada contra, ainda que eu considere que, por muito bons que sejamos, se calhar não somos excelentes em todas as frentes, não é? E, portanto, ou seja, na perspectiva de um aluno, acaba por ser uma experiência também mais rica, não só porque tem contacto com pessoas que especificamente mergulharam a fundo naquelas áreas, mas também, portanto, acabam por ter contacto com perfis diferentes, com pessoas diferentes, com experiências diferentes, e ainda para mais, portanto, quando neste corpo, estamos a falar de um corpo internacional, não é? Portanto, não, mesmo os professores nacionais têm todos eles experiência internacional e, portanto, ou seja, digamos que é uma experiência muito rica, porque vai para além daquilo que é, digamos, na perspectiva do aluno, vai para além daquilo que é a parte pedagógica e a parte dos conteúdos, não é? Portanto, acaba por ser interessante contactar com questões de diferentes culturas, não é? Portanto, com estas especificidades que cada cultura, que cada formador, cada professor vai aportar. Enfim, depois temos também um contacto muito próximo com ferramentas que fizemos questão, inclusive, de integrar no curso, uma delas também com grande destaque, e toda a gente aqui neste painel sabe que eu estou a falar, que é da ferramenta DISC, que nos permite fazer uma ferramenta de diagnóstico comportamental, que é muito útil por si só, portanto, ou seja, por si só já é muito interessante numa perspectiva do dia-a-dia, quer pessoal, quer profissional,
mas que depois é elevada aqui a um patamar superior quando conjugada com a metodologia do coaching. Portanto, é verdadeiramente, eu diria que é também uma peça fundamental e que acaba neste curso por ser uma espécie de um plus, não é? Portanto, é um brinde associado ao curso que faz com que a pessoa que frequenta o curso saia também com uma certificação nesta frente, não é? Portanto, ou seja, para além de terminar o curso e de passar a ser um coach reconhecido, passa a ser também um analista comportamental DISC certificado. E, portanto, eu diria, para não estar a amassar as pessoas que nos estão a seguir, eu diria que se calhar estes são os grandes destaques desta certificação. Permite-me só acrescentar outro, que para mim é decisivo, tem a ver com, digamos, a diversidade das metodologias utilizadas. Sessões práticas online, sessões presenciais, sessões de peer coaching, sessões com coachings profissionais, ou seja, a integração de diferentes metodologias que agregam e que contribuem para o objetivo final torna o curso muitíssimo completo do ponto de vista da aprendizagem. Porquê? Porque eu bebo diferentes formas de aprendizagem, num contexto de sala, num contexto de pares, num contexto de especialistas, num contexto onde tenho um coach profissional com décadas de experiência a ensinar-me como é que as coisas se fazem na prática. E, portanto, acho que esse também é um fator muito importante que acrescenta àqueles que mencionaste. Gosto muito bem em sublinhar, até porque o curso... as pessoas já podem intuir por aquilo que acabaste de dizer, o curso tem uma componente prática muito forte, ou seja, as pessoas estão constantemente a praticar e isso permite que, à medida que se vão aproximando do final, vai também crescendo um conforto em relação à metodologia, não é? Portanto, já não é algo que está no patamar teórico, já não é algo que eu simplesmente li num livro ou que vi num clipe qualquer no YouTube para seguir aquele exemplo. Portanto, a pessoa já teve contacto com pessoas diferentes, já teve com os colegas da turma, com professores, através de sessões específicas em que a pessoa é que vai usufruir delas. Portanto, não só aprende, como também usufrui. E depois, mais à frente, vão ter que encontrar também os seus próprios clientes numa fase de preparação. E isso faz com que saiam daqui verdadeiramente preparados. Portanto, fizeste bem em sublinhar essa parte também. Boa. Pergunta final, depois já temos aqui duas até questões dos nossos participantes para depois colocar, mas pergunta então aqui final para a Sónia e para a Graça. Falamos de expectativas e depois no final, que competências é que mais valorizaram e qual a aplicabilidade que hoje em dia fazem no vosso dia-a-dia pessoal, profissional, das ferramentas e das aprendizagens que adquiriram? Bem, eu não sei o nome das competências, mas posso falar aqui do impacto que o coaching tem tido na minha vida. Por exemplo, na educação da minha filha. Acho que de alguma forma já tento aplicar o coaching na forma como tento dar consciência ou levar com que a minha filha chegue à consciência de determinada situação. A forma como eu tenho de lhe dar feedback é fazendo perguntas. Faço muito mais perguntas, se calhar há uns tempos atrás. Não sei traduzir isso numa competência. Outro impacto que eu também queria aqui referir, que é a forma como eu agora olho para a vida, ou seja, é que de facto transformador ter a noção de que nós somos os donos da nossa vida e que depende de nós atingirmos determinada meta. Acho que me fez muito bem, tenho sentido um desconforto inicial que me levou a apostar na certificação de coaching, porque de facto é como ganhar umas lentes novas para os nossos óculos. De vez em quando as lentes ficam sujas e temos que as limpar, não é? Porque há pensamentos negativos que nos assolam, há determinadas crenças que nos estão a limitar, mas de facto quando limpamos as lentes conseguimos perceber que temos recursos, que temos potencial e que depende de nós, de facto, atingir as nossas metas e que para tal precisamos de as traçar, não é? Acho que é ganhar consciência de que tudo depende de nós. E por isso eu não sei traduzir isso também numa competência, mas é o que eu vos tenho para dizer.
Mas é muito curioso que a grande maioria das pessoas, quando questionada, quando avaliamos essa questão, aquilo que levam às vezes é muito diferente daquilo que os trouxe. Ou seja, vinham com aquela perspectiva, ok, depois de ser um profissional da área de coaching, de aplicar esta ferramenta de um ponto de vista científico ou técnico, e depois quando perguntamos aquilo que mais valorizaram, o impacto que teve, as pessoas falam normalmente, lá está, no tal processo de transformação e processo de mudança. Portanto eu diria que isso acontece com a grande maioria, ou a esmagadora maioria dos nossos formandos, e acho que isso também diz bem do impacto que este curso tem, e a forma como está estruturado tem realmente na vida das pessoas e na percepção que as pessoas têm exatamente dessa vida. Graça, e contigo? Mais ou menos a mesma coisa? Graça, deixa-me só aqui dizer, também tomamos consciência que isto é um processo que não tem fim, ou seja, o estado da arte em que nos encontramos hoje pode ser completamente diferente, ou vai ser completamente diferente daqui a 1 mês, 2 anos, etc. Ou seja, temos noção de que, já que nos metemos a caminho, o caminho não tem fim. Acho que importa também referir, não é? Fazemos a certificação, temos a formação e está tudo feito, tudo resolvido. Não. De facto, é algo que carece de investimento, não digo diário, mas contínuo. Sem dúvida. Obrigado, Sónia. Graça, e contigo? Totalmente. Primeiro dizer que é mesmo isso que acontece. Portanto, isto é quase como um kick-off para o nosso próximo eu, não há grande dúvida. E também acontece isso com as organizações. Quando se traz o coaching para as organizações, há um antes e um depois daquilo que é a experiência do coaching, sem dúvida. No meu caso, eu vinha à procura de enriquecer o meu trabalho na área da psicologia, e o que aconteceu foi que o que se tornou dominante na minha vida foi o coaching, e eu trago a psicologia para o coaching. Eu sei que isto é perigoso, mas eu tenho autorização para o fazer porque tenho a formação necessária. No meu caso, então, eu desenvolvi uma metodologia muito própria, portanto, trouxe de facto uma maneira muito diferente de operar e de atuar. Portanto, no meu caso foi mesmo uma nova forma de fazer negócio, de transformar e de impactar e de intervir, quer nas organizações, quer nas empresas, porque outra vez, quer nos indivíduos, porque outra vez as organizações são pessoas. Uma das ferramentas que eu fiquei completamente foi inesperado o impacto que, por exemplo, a análise comportamental disse que ia ter na minha vida. Não estava a contar que praticamente todos os processos de coaching, todas as intervenções que eu faria daí para a frente iriam integrar a análise comportamental disse. Nós, por exemplo, nós psicólogos já temos muito treino no profiling, e também temos treino naquilo que são outras ferramentas de análise da personalidade e de perfil em geral. Mas há algo de extremamente interessante e útil na análise comportamental disso que eu consegui trazer, que todos nós, os meus colegas que fizeram esta certificação, trazem para o seu trabalho, se quiserem, porque falam uma linguagem tão natural, tão simples e tão tentadora e sedutora, que até as organizações querem saber mais, e depois cria-se de facto um léxico novo naquilo que é a comunicação entre equipas e mesmo nas lideranças. E depois eu já tive o privilégio de usar, por exemplo, estas ferramentas de análise comportamental DISC para fazer análise estrutural de equipas em organizações muito corajosas que me perguntaram assim: então, mas e se eu descobrir que nesta equipa, esta pessoa que está num papel de liderança não tem, por exemplo, o perfil de líder, com base naquilo que é o seu repertório comportamental expectável? Mudamos, colocamos esta pessoa no outro papel, fazemos aqui ajustes, o que é que fazemos? E eu perguntei, está disposto a ir até onde para ter a pessoa certa no sítio certo? Porque é exatamente isto que estas ferramentas fazem. Então eu trouxe de facto esta certificação, foi uma surpresa extraordinária. Eu tinha zero expectativas à volta da análise comportamental disso, porque eu já fiz muito treino de perfil, não é? Mas depois percebi, isto é tão giro, isto é tão fácil de aplicar, isto é tão intuitivo, e as pessoas ficam fascinadas, porque é fascinante, é irresistível. E mais, a partir do momento em que nós sabemos, não dá para não ver. É daquelas coisas que mudam completamente o nosso entendimento do comportamento humano. E é ensinado de forma brilhante,
com especialistas internacionais na matéria, e é claro que é intensivo, claro que é preciso pôr mãos à obra, claro que é preciso treinar. No meu caso em particular, foi uma ferramenta que me vai acompanhar para sempre e que eu levo para todas as consultorias, para todas as intervenções organizacionais e para todos os trabalhos de coaching individual também. Portanto, nunca imaginei que ia ser tão impactante, está a ser mesmo. Não há nenhum processo no qual eu intervenha, ou há muito poucos processos nos quais eu intervenha que não incluam esta ferramenta e esta competência, eu diria. Depois também estimulou muito aquilo que é o meu pensamento lateral, porque eu tenho e tive durante algum tempo que perceber exatamente que tipo de profissional é que eu queria ser, não é? Que metodologia é que eu ia fundar e criar, no meu caso com uma responsabilidade muito séria de explicar, por exemplo, ao meu cliente, ao meu coachee, ou à organização ou à equipa na qual estou a intervir, qual é que é a metodologia que eu vou usar, se é ou não. Portanto, no caso, imagine, no meu caso, eu sou consultora, formadora, mentora, coach, isto tudo se mistura, é complexo, não é? E, portanto, eu própria tenho que tirar aquele chapéu, meter aquele chapéu, explicar qual é o chapéu que eu estou a usar. Por vezes até troco de casaco para a pessoa perceber, nós não estamos aqui a falar com o terapeuta hoje, nós estamos aqui a falar com o coach, ou nós estamos a falar com o formador. Isto exige uma grande flexibilidade, uma grande agilidade, no caso daquilo que é a minha postura e a minha atitude como profissional, não é? E, portanto, obrigou-me a fazer uma ginástica mental interessante. Portanto, foi giro. Trouxe grande agilidade também, mais profundidade, mais valor, mas também mais complexidade, claro. Okay. E acrescentar só relativamente a essa questão do DISC, então aqui um bocadinho de brincadeira, mas uma brincadeira a sério, antes de passarmos para as perguntas dos nossos. Sim. Nós já temos aqui um conjunto de 3 perguntas. Para além dessa componente toda organizacional, tivemos uma formanda que disse que também o DISC que lhe salvou o casamento. Nós, na brincadeira, perguntamos, mas então salvou-lhe o casamento porquê? E ela mencionou, porque eu percebi que afinal ele não tem problema nenhum, ele tem um perfil comportamental diferente do meu. Isso mesmo, não há dúvida, é mesmo extraordinário. Eu tive um caso particular que eu observo com muito carinho, foi o de uma cliente minha, que estava desesperada e disse: eu estou há 6 anos a tentar convencer o meu marido a vender a casa. E eu disse: como é que o faz? Que linguagem usa? Que palavras usa? E ela lá fez o roleplay e eu, depois de fazer uma investigação sobre o perfil do marido, percebi: pois essas palavras são assustadoras para o seu marido, vamos ter que escolher outras palavras-chave com base naquele perfil. E funcionou, pronto, mudaram de casa, não é? Ao fim de 3 meses. Portanto, foi incrível, sim. Ok, então vamos passar aqui rapidamente. Eu acho que vocês também conseguem aceder às perguntas aí no menu Answers and Questions. A primeira pergunta, inclusive, foi feita até logo muito no início. Graça, não sei se te recordas, quando estavas a falar daqueles 3 passos relativamente ao processo de coaching. Aqui a Nélia pergunta se esses 3 passos são atribuídos ao coach na sua preparação e evolução pessoal ou mais atribuídos à própria situação que o coach está a trabalhar. Como foram os 3 passos mencionados por ti, queres responder? Eu vou dar a minha opinião mais corajosa e mais honesta possível, que é: se nós saímos desta certificação sem passar por essas 3 fases, não estamos preparados para ser coaches, acredito. A menos que, há aqui uma ressalva, a menos que já tenhamos feito um trabalho de desenvolvimento e de investigação muito profundo, que eu arrisco-me a dizer que a maioria das pessoas avança para estas certificações sem tê-lo feito. Às vezes, no meu caso, às vezes nós chegamos a estes processos com a perspectiva de mudar o mundo e mudar os outros, mas não é assim tão possível sem termos passado pelas dores de mudarmos a nós próprios, não é? Portanto, não há milagres. Temos que passar nós por isso. E, de facto, é uma das questões nucleares no processo, não é? Portanto, a sensação com que a minha turma e outras turmas, e em todos os encontros da ICU e da ANJO que tocam nesta temática do coaching, toda a gente diz: pois isto aqui foi muito mais transformador do que eu imaginava, e não existe uma separação assim tão evidente. Acho que não somos um bom coach se não passarmos por esse processo. Eu só acrescentar Ricardo, sim. E que tem a ver com, na sequência das perguntas que foram feitas em relação à certificação,
portanto, a forma como o curso, como a estrutura do curso é montada, tem precisamente esse aspecto em atenção. Portanto, eu normalmente até costumo dizer que este é um curso que se cria de dentro para fora, não é? Portanto, ou seja, constrói-se de dentro para fora, e por isso é que durante os primeiros módulos do curso, portanto, os primeiros, vamos chamar os primeiros 3 encontros, o foco está muito apontado para as pessoas que estão a participar no curso, não é? Para os alunos, que são coaches em formação, mas que, cá está, como é que poderemos ser um bom coach se não passarmos nós mesmos por esse processo, não é? De autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de autoestímulo, até em termos de fixação de metas e de objetivos que são importantes para nós, para percebermos aquilo que o coaching nos ajuda, o tipo de dificuldades que vamos sentir ao longo do caminho, etc. Portanto, todo este processo de contacto prévio com a metodologia e digamos, auto-utilização da metodologia é extremamente útil para aquilo que vai ser depois, mais adiante, numa fase em que o vamos utilizar numa perspectiva ou profissional, ou simplesmente porque queremos manter o coaching como uma metodologia que aplicamos no nosso dia-a-dia, com a nossa equipa, com a nossa família, com os nossos amigos, etc., etc., porque vai aumentar significativamente o nosso nível de empatia para com o outro. Ou seja, de perceber, de respeitar a outra pessoa e de perceber que a pessoa tem os seus tempos, tem o seu percurso, tem as suas leituras e, portanto, aquilo que seria ideal para mim, naturalmente não será o ideal para a pessoa que eu tenho à minha frente, não é? E, portanto, ou seja, só quando eu próprio passo por esse processo e sinto que é necessário que do outro lado esteja alguém que me respeite a mim e que tenha respeito pelos meus pontos de vista e pelas minhas metas e pelos meus ritmos e portanto, por mim, enquanto pessoa, enquanto ser humano, é que eu poderei fazer o mesmo, replicar esse modelo com outras pessoas mais adiante à medida que o curso vai evoluindo. Não sei se gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, acho que o essencial já foi dito. Posso só acrescentar que nós falamos muito do DISC, já falamos aqui do módulo das neurociências. Eu sou da opinião que todos os módulos nos trouxeram novidades relacionadas com o autoconhecimento. De facto, eu acho que ao longo das várias aulas, sejam presenciais, sejam online, nós saímos da nossa zona de conforto, sem dúvida, mas por uma boa causa. Avaliamos muito e o DISC é maravilhoso, na altura só falamos de cores, mas tivemos muitos outros módulos também, todos, eu não diria todos, com muitas novidades, muitas mesmo. E aquela permanência atualizável sempre, Sim, ou seja, com outro tipo de ferramentas que volta e meia dá para ir à capa e olha, agora deixa-me fazer aqui a roda da vida, olha a estrela de valores. Metodologias até mais simples e que nos dão imenso. Sem dúvida. Acho que a graça também é acrescentar assim qualquer coisa, se for rápido. Foi só na sequência, outra vez eu ia brincar, provavelmente em demasia, mas eu ia brincar e ia dizer, é a sensação que eu tenho quando há um coach que fez uma certificação sem ter mudado um grau a direção da sua vida ou sem ter olhado para dentro, é a mesma sensação que eu tenho quando vou ao dentista e o meu dentista sorri e está cheio de cáries, né? Portanto eu fujo daquele dentista rápido. Ok, ainda bem que eu perguntei para sermos presenteados com essa excelente analogia. Ok. Também é com enorme satisfação que eu vejo aqui, portanto, os nossos participantes, alguns já perguntarem como é que se podem inscrever, portanto, ficaram absolutamente entusiasmados com as vossas intervenções e com as mais-valias que obtiveram da formação. Estou aqui a falar do Augusto Balsa, que refere que não diz assim que já se vai inscrever, mas que está quase, portanto, que quer informações. E também a Teresa Leitão, a perguntar qual a calendarização prevista do próximo curso e qual o horário. Eu já tive a oportunidade de partilhar aqui ao lado o link com vocês no chat, o link onde podem aceder à calendarização do novo curso, arranca dia 30 de junho. É uma certificação que está estruturada para durar mais ou menos 9 meses, de uma forma propositada, que é o tempo de estação
um ser humano, de uma criança nascer 9 meses, que vai gerar mudança, vai gerar transformação, mais ou menos uma vez por mês, um fim de semana por mês, às sextas-feiras online e ao sábado presencial. E, portanto, iremos também enviar, assim que termine, ou ainda hoje ou amanhã, para todos os participantes esta informação mais detalhada. Iremos enviar, se nos permitirem, também até a própria brochura institucional do curso, onde poderão verificar os módulos, com a respectiva calendarização e o modo de se inscreverem, e também com uma oferta dos participantes que estiveram hoje aqui connosco, e foram cerca de quase 80 pessoas, que começaram e poucos saíram de estarem ligados online. Não tenho aqui ainda os números do Facebook, mas aqui em direto no Zoom, portanto, é cerca de 80 pessoas, o que é muito bom. Iremos enviar essa informação e, se decidirem efetivamente abraçar esta oportunidade, as pessoas que estiveram aqui connosco também poderão beneficiar de um desconto de 5% na inscrição da certificação. Iremos enviar essa informação online. Acho que já vamos ter aqui, Ricardo, pelo menos mais 2 pessoas super entusiasmadas para se inscreverem, o Augusto Balsa e a Teresa Leitão. Portanto, inscrevam-se, façam um percurso que estas nossas formandas também fizeram. Não tenho dúvidas nenhumas que vão ser surpreendidos e que vão, no final, receber mais do que aquilo que esperavam. Eu acho que desculpa só acrescentar aqui, porque ainda não falamos nisto. Vale acrescentar que esta certificação nos dá acesso, efetivamente, a uma nova vertente de negócio. Sim. Nós podemos, de facto, capitalizar em cima destas competências, porque isto não é negligenciável. Nós estamos permanentemente desafiados com aquilo que é a estabilidade financeira e aquilo que são as perspectivas de rentabilizar o nosso tempo. E isto é uma ferramenta extraordinária para podermos dar o step up ao nosso jogo. Eu acredito que sim, também acredito que pode ser importante trazer isto para cima da mesa, não é? Porque é uma nova forma de encararmos aquilo que é o mercado de trabalho também, é uma nova forma para podermos experimentar outros ramos de atividade, outras maneiras de atuar no mundo, que são altamente rentáveis também. Portanto, é importante dizermos isto, não é? Um investimento totalmente compensador. Boa, aqui uma pessoa também, a Paula Ferreira, a perguntar: sou licenciada em Psicologia, fiz o curso de certificação em Coaching, com registro na plataforma, mas tenho a certificação, é possível realizar só a certificação DISC? Sim, Paula, portanto, a ICU tem acho que é o ICU ou o seu grupo tem esta formação disponível, e, portanto, pode contactar diretamente o Ricardo. Ricardo, queres que também aqui no chat deixar o teu endereço de e-mail, ou enviar-nos um e-mail diretamente para nós, que depois reencaminharemos, porque pode só fazer a certificação disso, que existe essa certificação de forma isolada. E o Augusto Balsa faz aqui uma série também de considerações, parabenizar também a Tolka, parabenizar o curso, e faz aqui uma questão bastante técnico-financeira relativamente ao ROI, ao retorno de investimento. Se podemos fazer isto utilizando modelos como o de Chang, Wade ou Kirkpatrick, portanto, retorno de investimento. Ora bem, o retorno de investimento é sempre uma questão... Sim, é isso. Acho que sei o que vais dizer, mas força. É sempre uma questão muito pertinente, não é? Porque estamos a falar, pegando agora também um bocado no ângulo que a Graça estava a utilizar na componente financeira, portanto, ou seja, sempre que uma organização está a fazer um investimento, ela tem que perceber até que ponto é que esse investimento tem retorno, foi útil, foi conseguido, não é? Portanto, o que acontece no mundo do coaching muitas vezes é que temos que jogar aqui um bocadinho com o pensar fora da caixa. Portanto, não gosto muito de usar este tipo de expressões, mas de facto é um bocado assim. Ou seja, normalmente quando uma organização se socorre, entre aspas, da metodologia do coaching, quando quer contratar um coach, tem algo muito específico em mente, não é? Portanto, tem alguma dor, tem alguma queixa, tem alguma expectativa, quer melhorar. E muitas das vezes não é simplesmente o subir a fasquia,
acontece muitas vezes é de querer recuperar algo que, entretanto, foi perdido com o desgaste das rotinas do dia-a-dia, não é? E às vezes estamos a falar de coisas tão simples e simultaneamente tão importantes como o entusiasmo das pessoas, não é? Portanto, o bem-estar, a boa disposição, o entusiasmo, a pessoa chegar e estar sorridente, coisas tão simples e tão, se calhar, intangíveis como estas que acabei de referir aqui agora. E, portanto, o pensar fora da caixa significa muitas vezes um trabalho em paralelo em que o profissional de coaching tem que estar em contacto com um responsável da organização e perceber de que forma é que vamos então medir estes resultados, não é? Portanto, ou seja, ok, então se o que tu queres é melhorar o bem-estar geral, o que é que contribui para o bem-estar geral das pessoas? Ou em que é que se vai refletir o bem-estar geral em termos funcionais da organização? E vamos imaginar que temos uma resposta do género. Ok, aqui há 5 anos atrás, antes do Covid, portanto, ouve-se muitas vezes isto, antes do Covid, eu sentia as pessoas mais entusiasmadas e com esse entusiasmo muitas vezes vinha até sugestões de novas ideias de negócio ou de novos caminhos a seguir ou de novas soluções, etc, etc. Ok, tudo bem. Então, se é esse o indicador que nós estamos à procura, se é esse o tipo de resultado que nós estamos à procura, pois então seja esse o indicador, não é? O número de contributos das pessoas para isso. Então, se sabemos que as pessoas têm que estar mais alegres, mais felizes e mais motivadas para ter esse tipo de resultados, ok, então vamos trabalhar a montante para conseguir esse resultado nas pessoas e para que isso se reflita, em última análise, nas organizações. Muitas vezes o que há é uma expectativa de resultados imediatos. E isso não acontece assim, não é? Portanto, ou seja, é como, vamos imaginar, vamos simplificar a questão organizacional a uma questão meramente relacional, não é? Portanto, ou seja, se temos um casal e as coisas não estão a funcionar, não é com um passe de mágica ou com uma solução qualquer que de repente de hoje para amanhã que fica tudo absolutamente resolvido. Não, é uma construção, não é? Portanto, ou seja, há uma palavra que é muito, muito querida para nós no mundo do coaching, que é a palavra da sustentabilidade. E a sustentabilidade significa produzir resultados sustentáveis, não é? Trabalhar, encontrar soluções que sejam sustentáveis ao longo do tempo. E, portanto, é muito fácil quando nós dizemos, epá, qual é que é a tua meta? A minha meta é ter X quilos, sei lá, é poder usar o biquíni tranquilamente no verão, ou ir para a praia, não sei o quê. Ok, ou a minha meta é simplesmente perder peso. Ok, então a pessoa corre um bocadinho e perdeu peso, atingiu a meta. Não, ou então faz aquelas dietas absolutamente insanas que andam para ali a comer ananases durante 3 meses e obviamente que vão ficar pele e osso. Claro, só que isso não são resultados sustentáveis. Também nas empresas é possível fazer intervenções, vamos chamar de intervenções de choque, mas não são essas as intervenções que nós queremos. Portanto, se for para ter um resultado imediato, eu diria que o coaching possivelmente não será a melhor abordagem, porque o coaching não se preocupa tanto nesse tipo de resultados imediatos para amanhã. O principal foco do coaching é conseguir resultados que se mantenham e que perdurem ao longo do tempo, ok? E, portanto, penso que é esse o grande foco, ou seja, quando vamos a uma organização, o coach tem que estar sempre a trabalhar em paralelo com um responsável da organização que esteja devidamente sensibilizado para este tipo de questões e que perceba que, muitas vezes, o tipo de indicadores necessários para podermos criar métricas que façam esse acompanhamento, muitas vezes esses indicadores não podem ser indicadores pré-estabelecidos, têm que ser indicadores criados, tailor-made, não é? Portanto, cada empresa, cada organização tem a sua própria realidade, então vamos criar indicadores que se ajustem a 100% à realidade própria daquela organização. Até porque a implementação de uma metodologia das ferramentas de coaching depois de uma forma transversal numa organização takes time, não é? Uma coisa que demora o seu tempo, ok?
Portanto, estamos aqui, acho que já conseguimos responder a todas as questões. Há aqui só uma questão da Sónia. Eu ia lhe pedir também para, se fosse possível, depois enviar-nos um e-mail, Sónia. Está aqui a perguntar se existe esta certificação no Alentejo. Os nossos parceiros da ICU têm uma certificação em formato 100% online, portanto não existe no Alentejo, mas pode frequentar em 100% online. Eu ia lhe pedir também, se fosse possível, enviava-nos um e-mail para nós ficarmos com o seu e-mail registado e a partir daí enviar-lhe essa informação. O Ricardo também está aqui a partilhar, mas ele só está a partilhar aqui com os anfitriões, eu vou partilhar com todos. Ok. Só estava a partilhar connosco, portanto também já tenho aqui o acesso à página da Graça e ao e-mail do Ricardo Cibrão. E portanto, dado que estão as perguntas todas respondidas, acho que vamos dar por encerrada esta nossa talk, absolutamente fantástica na minha perspectiva. E foi fantástica pela vossa participação e, portanto, mais uma vez o meu muito obrigado pessoal e institucional pela vossa participação, pelos vossos insights, na certeza absoluta que foi de veras esclarecedor para o nosso público relativamente não só à temática do coaching, mas ao tipo de competências que podem desenvolver através deste nosso programa executivo que temos em parceria. Aos nossos participantes também agradecer imenso a vossa inscrição, a vossa participação, estas quase 80 pessoas que se mantiveram aqui online connosco, muito bom, muito obrigado por partilharem este momento connosco. Estou aqui a ver uma série de coraçõezinhos e gostos e, portanto, só amor para a nossa talk, muito bom. Vamos começar a semana assim, portanto, muito obrigado. E não se esqueçam, apostem na vossa formação, apostem na vossa capacitação, apostem no vosso crescimento pessoal, individual, humano, porque sem dúvida nenhuma não há melhor investimento que nós possamos fazer do que aquele investimento que é realizado em nós mesmos, está bem? E portanto, despedir-nos, agradecer a vossa disponibilidade. Sónia, Graça, Ricardo, muito obrigado a todos os nossos participantes. E vemos no próximo mês, numa próxima talk, que estamos já a preparar. Ainda não sabemos qual é que é o tema, vai ser surpresa. Na altura nós comunicamos convosco e também iremos enviar a informação sobre a certificação em coaching, esperando também as vossas inscrições. Se tiverem alguma dúvida, contacte-nos, estamos absolutamente disponíveis. O Ricardo, a Graça também deixou os contactos. Sim. Mais uma vez, muito obrigado a todos e fiquem bem, está bem? Obrigado. Muito obrigado. Até breve, obrigado. Beijinhos e muita gratidão. Obrigada. Beijinhos. Tchau. Obrigado à Anjo por ser uma plataforma tão importante no desenvolvimento e na divulgação do coaching cá em Portugal. Obrigado, top. Okay. Mandaram mais um coraçãozinho, não sei, este acho que era para ti. Tchau, fiquem bem, com licença, vou encerrar. Deus.